escolhido, é o contribuinte que escolhe, a lei que decide, é a autoridade que determina qual vai ser. Tá? Aí a gente vai lá, tá? Para o artigo 107 do CTI, que vai dizer o seguinte, pode deixar talvez. Em regra, tá? O lugar onde se paga o tributo é o lugar onde se constituem, tá, as operações, onde se constituem os fatos geradores. Tá? E é o próprio contribuinte que deve eleger o seu domicílio tributário. Deve estabelecer onde ele pagará os tributos. Tá? E aí, na falta dessa eleição, dessa escolha, olha o que o CTI vai dizer lá no artigo 127. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, mais tarde a gente vai ver que é responsável tributário, de domicílio tributário, na forma da legislação, considera-se como tal. Ele vai falar das pessoas naturais, sua residência habitual, ou sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, as firmas individuais, o lugar da sua sede em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento. E para as pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições. Então vamos lá. Tá? Imagina aqui essa situação. Duas pessoas físicas, tá? E uma pessoa jurídica, localizadas na cidade de Manaus. Essas duas pessoas físicas aqui, tá? Adquiriram um veículo e emplacaram ele na cidade de Manaus. Tá? Emplaca na cidade de Manaus. E aí, some-se a esse fato, tá? Essas pessoas residem na cidade de Manaus. Tá? Trabalham, desenvolvem suas atividades. Então, tecnicamente, tacitamente, subentende-se o quê? Que o município de Manaus é o domicílio delas. Domicílio tributário delas. Mas, e se essas pessoas, tá, tivessem comprado o veículo, inclusive emplacado aqui em Manaus, mas tivessem levado ele para Parintins, para Tabatinga ou para Lábrea, tá? Tivessem levado esse veículo para atender suas atividades comerciais na sua empresa nesses municípios. E aí, nessa situação, tá, onde iria se recolher o IPVA? No município de Manaus, tá? Ou no município de Tabatinga, Parintins ou Lábrea, nessa situação? O que vocês acham? O carro está emplacado aqui, mas as atividades se constituem lá, em Lábrea, e o carro está rodando lá em Lábrea. O que vocês acham? Nessa situação, tanto faz. Tá? O contribuinte poderia escolher pagar, por exemplo, o seu IPVA aqui, no município de Manaus, em razão do carro estar emplacado aqui, porque aqui foi o lugar onde se constituíram os fatos, onde ele praticou esse fato gerador. Mas, veja bem, se ele por alguma razão tivesse comunicado à Fazenda Pública, tá, que o domicílio tributário dele, tá, é Tabatinga, Parintins ou Lábrea, nessa situação, o local do pagamento do tributo seria lá. E aí, digamos o seguinte, veja que ele comprou o carro aqui em Manaus, praticou o fato gerador aqui, mas levou o carro para lá, né? E reside nesses municípios, num desses municípios, né? Tem casas em qualquer um desses municípios, não tem nenhuma casa em Manaus. Aí, veja que, para a Fazenda Pública notificá-lo, tá, do IPTU, no caso aqui do IPVA, tá, ela teria que mandar, caso, né, se ele tivesse débito, para algum endereço. E essa notificação não seria válida, tá, e o STJ já decidiu isso, se fosse enviada para um domicílio do qual o contribuinte não reside. Tá? Então é bom vocês anotarem isso. Tá? A notificação, tá, da autoridade tributária, da Fazenda Pública, enviada para domicílio do qual não pertence o contribuinte, é nula. Tá? Por quê? Porque pensar de forma contrária iria ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa.
E aí esse contribuinte teria o direito de se defender no local onde exerce as suas atividades. Então veja, na circunstância, digamos, tá? Melhorando ainda mais esse exemplo, se ele tivesse empresa nesses municípios citados, tivesse comprado o carro aqui em Manaus, mas o veículo, por exemplo, ficasse rodando entre lá e aqui, tá? E ele tivesse efetivamente um domicílio aqui, ele poderia escolher pagar aqui. Tá? Então, por exemplo, uma situação prática, essas circunstâncias que vocês veem na cidade, por exemplo, muitas das vezes veículos rodando com placas de outras cidades, caminhões, transportadores, tá? Isso não significa necessariamente você jogar o seguinte argumento: tem que pagar o IPVA aqui porque está utilizando as ruas de Manaus, está quebrando, está colocando buracos, então tem que pagar o IPVA aqui no estado do Amazonas. Primeiro que o IPVA não está vinculado ao asfaltamento, né? Não está vinculado ao asfaltamento, né? Se algum prefeito, se alguma autoridade disser isso para você, nunca mais vote nessa pessoa, porque ela demonstra que não tem qualquer conhecimento mínimo, tá, de direito tributário para exercer a função que exerce. Então, uma circunstância de um caminhão com placa de BH, né, não quer dizer absolutamente nada. Se a empresa, por exemplo, tiver uma filial aqui, é possível pagar, tá, o IPVA dela aqui. Então, digamos aqui, para a gente passar isso aqui, o sujeito passivo escolheu o seu domicílio tributário, né? Só que aqui, agora nessa outra hipótese, o domicílio escolhido por ele dificulta, tá, ou impossibilita a arrecadação tributária ou a fiscalização do tributo. De que forma isso pode acontecer? Muito simples, tá? Existem empresas, né, que têm escritórios espalhados por vários lugares do Brasil, tá? E aí muitas das vezes, tá, para escapar de uma determinada tributação, tá, ela coloca como matriz da empresa, um escritório central, um município de difícil acesso, de difícil localização, tá? Onde ela sabe que provavelmente, tá, a notificação de um tributo devido não vai chegar, tá? Ou se chegar, vai chegar tardiamente, ou pode haver extravio no meio do caminho em razão da distância, das dificuldades de localização. Pega, por exemplo, uma situação de uma empresa, tá, que trabalha, digamos, com importação. Tá? Trabalha com importação. Ou seja, nessa situação, ela é contribuinte do imposto de importação. Tá? Aí imagina que ela tenha também, né, imóveis localizados aqui na cidade de Manaus, no seu nome. Só que ela escolheu o domicílio, ela alugou esses imóveis, tá? Todos esses imóveis estão alugados, tá? E aí, no contrato de IPTU dela, ela estabeleceu que, por exemplo, o locador do imóvel, né, o locatário, perdão, ficaria responsável pelo pagamento do IPTU. Aí, digamos que de 5 imóveis que ela possuía aqui na cidade de Manaus, 3, né, os contratantes, né, do imóvel deram cano nela, tá? Deram um golpe nela e não pagaram o IPTU. Ou seja, o que vai acontecer? A Fazenda Pública Municipal de Manaus, onde estão localizados os imóveis, vamos prestar atenção nisso, tá? Vai cobrar esse IPTU. Vai cobrar esse IPTU. Dele. Pois bem. Só que aí, né, a pessoa que alugou o imóvel não tem nada a ver com isso, né, até porque o contrato de locação de imóveis, né, não prevalece, a lei de imóveis não prevalece sobre a legislação tributária, tá? É uma lei específica e o tributo tem também sua lei específica que precisa ser respeitada nesse caso. Então a Fazenda Pública vai cobrar sim do proprietário. Aí, digamos que um desses moradores que está no imóvel alugado diz: veja, o domicílio do dono do imóvel não é aqui.
domicílio fica em Boca do Acre, por exemplo. Tá? Ele mora em Boca do Acre, embora os imóveis estejam aqui. Então, nessa situação, tá, a notificação teria que ser expedida para Boca do Acre, localizado. Só que aí, com isso, né, ele ganha tempo, né, e dificulta uma possível fiscalização e arrecadação. Já que os seus imóveis, a residência dele, onde ele deve ser cobrado, não é aqui, é distante. Tá? Aí o que pode acontecer? Tá? Nessa situação existem duas possibilidades. Tá? A Fazenda Pública Municipal pode aceitar aquele domicílio escolhido, né? Aquele domicílio eleito pelo contribuinte pode aceitar. Né? Só que aí, é claro, ela aceitando, ela se responsabiliza dos riscos de um inadimplemento no pagamento do tributo. Aí depois vai ter que promover a execução fiscal, inscrever esse devedor na dívida ativa, né, para poder, enfim, né, pelo CNPJ, CPF, poder cobrar o tributo devido, né, inscrevendo na dívida ativa. E aí, caso, né, ela rejeite, tá, ela rejeite o domicílio escolhido, né, pelo contribuinte, vai se considerar como verdadeiro domicílio aquele que ele possui ânimos domínio, né, que o contribuinte possui ânimos domínio. O que é ânimos domínio? Vontade de se fixar. Tá? Ânimos domínio é vontade de se fixar. Aí pode surgir uma dúvida na cabeça de vocês, mas peraí, se ele mora lá no interior, como é que a vontade de se fixar dele seria no município de Manaus? Veja bem, tá? Para as atividades que ele habitualmente exerce, locação de imóveis, o ânimos domínio dele na cidade de Manaus, já que ele não aluga nenhum imóvel lá no interior. Tá? Então, dessa forma, tá, seria válida a notificação. Quer ter um vínculo maior. Exatamente, é isso aí. Tá? Onde ele desenvolve as suas atividades. Então, nessa sequência, tá, o artigo 127 do CTN, anotem esse artigo, tá, isso é importante, ele vai colocar, tá, domicílio de 3 pessoas: pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado e das pessoas jurídicas de direito público. Tá dando para entender, gente? Tá? Então, olha aqui, 127, tá? Todo artigo 127. Aí, olha só. Da pessoa natural é a residência habitual, tá? Onde ela reside com habitualidade, ou sendo incerta essa residência ou desconhecida, o centro habitual de suas atividades, o local onde ele faz negócios. Exatamente como nesse exemplo aí, do IPTU. Veja, nesse exemplo, ele exerce atividade de locação de imóveis. E onde é que ele exerce? Cidade de Manaus. Então, paga aqui. Né? Não vai ser desculpa dizer que ele mora num local difícil, de difícil acesso, para não pagar tributo. Né? Das pessoas jurídicas de direito privado, tá? O local da sede, tá, onde ela está na matriz, ou de cada estabelecimento para os fatos geradores nele ocorridos. Por que isso é importante? Tá? Porque é o seguinte, existem muitas empresas no Brasil, tá, que possuem filiais, mas essas filiais, apesar de levarem o mesmo nome e serem subordinadas à matriz, elas podem ter CNPJ diferente. Tá? E o que acontece quando elas têm CNPJ diferente? Digamos que a Luciane tem uma empresa aqui em Manaus, né, que seja a matriz dessa empresa. E ela possui filiais em Porto Velho, Rio Branco, Belém, né, Palmas e Tocantins. Aí digamos que, né, a matriz aqui, né, está com débitos fiscais, né, não está podendo participar de nenhuma licitação com o poder público, já que está negativado. E aí, o que acontece? Tá? Cada uma dessas empresas que ela possui como filiais, possuem CNPJs diferentes. Então isso significa que, por exemplo, a cobrança de um tributo, né, devido pela matriz aqui na cidade de Manaus, não poderá ser repassada a outra.
não poderá ser repassada a outra. Isso é um pouco diferente do que vocês aprendem em direito tributário. De direito tributário não, direito do trabalho. Não sei se vocês já estudaram direito do trabalho. Direito do trabalho, vocês vão verificar que as dívidas de uma filial, né, serão assumidas pela matriz, né, dívidas trabalhistas, né, que há toda uma responsabilidade solidária. Aqui não, né, porque muitas das vezes, tá, uma empresa que detém uma marca, né, ela repassa, né, a outras pessoas a exploração dessa marca sob o título de franquia. Tá? Então, é a mesma empresa, o mesmo produto, só que pode ser que as demais pessoas responsáveis em cada um desses municípios que eu citei sejam franqueados. Então não seria justo, por exemplo, que um franqueado assumisse a responsabilidade da sua matriz. Tá? Então, e aí outro detalhe, é possível que nesse caso, tá, e na circunstância de, por exemplo, ela ser a própria dona, inclusive das demais franquias, isso permitiria que, por exemplo, se ela quisesse participar de uma licitação, ainda que fosse no estado do Amazonas, poderia utilizar o CNPJ de uma das filiais dela. Justo, com certeza. Tá? Então, na circunstância, por exemplo, né, de o local da sede não ser o responsável pelos fatos geradores ocorridos em qualquer um desses municípios. Tá? Então, o fato gerador praticado lá em Belém, em Palmas, em Porto Velho, né, quem será responsável será a empresa filial. Ela que será responsabilizada pelo pagamento dos tributos devidos. Local de cada estabelecimento. Tá? Tudo bem? E aí, com relação às pessoas jurídicas de direito público, né, vocês podem pensar o seguinte, mas as pessoas jurídicas de direito público não possuem imunidade recíproca? Não para todos os tributos. Por exemplo, o ISS, né, não escapa do dever de pagar o tributo por qualquer pessoa jurídica de direito público. Imagina que, por exemplo, você seja diretora financeira de um órgão da administração pública, né, uma de vocês seja diretora financeira, e aí vocês fazem a contratação, por exemplo, de uma empresa, tá, de São Paulo, para fazer um treinamento com os servidores públicos, né, um treinamento, um curso de capacitação. Aí vocês vão ter que emitir uma nota de serviço, uma nota de empenho para pagar esse serviço contratado. Né? Aí digamos que a nota tem ali o valor de R$10.000, o curso contratado teve esse valor. Tá? Antes de vocês repassarem o dinheiro na conta da empresa, né, vocês depositarem via nota de empenho, vocês terão que recolher o ISS devido. Né? Por quê? Né? Porque nessa situação vocês são substitutos tributários. Vocês pagam o tributo, né, devido a uma situação, né, em regra, o prestador de serviço é quem paga o tributo. Mas como vocês estão tomando um serviço para si, vocês é que devem pagar, né, caso a pessoa jurídica de direito público, o tributo devido. Deve destacar daquela nota. Até porque, se você não faz isso, o prestador de serviço vai pegar o dinheiro e jamais vai querer pagar ISS. E aí quem é que vai ficar negativado vai ser a pessoa jurídica de direito público. Ela que vai ficar negativada junto à Fazenda Pública Municipal pelo não recolhimento do ISS. Tudo bem? E aí, qual seria o local, tá, de domicílio tributário de uma pessoa jurídica de direito público? A legislação vai falar qualquer órgão pertencente à sua jurisdição. Tá? Qualquer órgão pertencente à sua jurisdição. Então, digamos que um tributo devido, tá, por um órgão ligado à administração direta do governo do estado do Amazonas. Tá? Digamos que tivesse feito a contratação de um serviço, né, aí tivesse devendo ISS para o município de Manaus. Qualquer órgão do governo do estado do Amazonas, pertencente à administração direta, poderia ser notificado pela Fazenda Pública do município de Manaus. Qualquer órgão. Tá? É o que a legislação vai falar. Quaisquer de suas repartições nos territórios de jurisdição. Tá? Justamente para não afastar a responsabilidade tributária
sobre esse contribuinte. Tá? E aí, em regra, domicílio natural é o local da situação dos bens ou das ocorrências dos atos e fatos que dão origem à obrigação. Então a gente viu aí a questão do domicílio tributário. Tá? A gente viu a obrigação tributária, agora resta saber quem é o responsável tributário, já que nós sabemos quem são os contribuintes. Todo responsável tributário é um contribuinte? Tá? Sim. Né? Por quê? Vamos lá. Como é que ocorre uma responsabilidade tributária? Bom, a responsabilidade tributária, gente, tá? Ela está prevista aqui no artigo 128 do CTN. É bom anotar isso daí, tá? 128 a 138. Olha o que ele vai falar. Tá? Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade, ou seja, o dever de pagar tributos, pelo crédito tributário, à terceira pessoa, tá? Vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou atribuindo a este, no caso o contribuinte, em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da obrigação. Né? Aí no 129 ele vai falar da responsabilidade dos sucessores, no 134 tá? De terceiros, e no 136 em diante das responsabilidades por infrações. Então vamos lá. Né? Bom, a responsabilidade tributária, tá? Ela pode ser por substituição, tá? Ou por transferência. O que é isso? Né? O que é uma responsabilidade por substituição? Responsabilidade por substituição, gente, significa que né, uma determinada pessoa vai praticar um fato gerador, tá? A pessoa vai praticar um fato gerador, a gente já vai ver como isso funciona. Só que, em razão tá, da prática desse fato gerador estar atrelada a uma outra condição, e condição essa definida em lei, vai fazer com que essa responsabilidade seja repassada, ou seja, substituída por uma outra pessoa. Né? Então aqui, eu já vou chegar aqui, a responsabilidade que pode ser por substituição, e aí a lei vai falar que pode ser substituição para frente ou para trás. Tá? Essa substituição para frente também é chamada de progressiva. E aqui de regressiva. A gente já vai ver como é que isso funciona. Tá? E aí a responsabilidade por transferência, que pode ser por sucessão. Sucessão, gente, tá? Não é uma substituição. A sucessão aqui está relacionada com o evento morte. Tá? O evento morte do Código Civil para as pessoas físicas, ou com a sucessão empresarial, que é algo que vocês já vão estudar. Por isso que isso aqui eu não vou cobrar na prova, até porque isso exigiria que vocês já tivessem estudado sucessões. Aqui, a responsabilidade pode ser por solidariedade. Né? A solidariedade ela vai se definir por situações onde a lei vai dizer que uma determinada pessoa né, será solidariamente responsável a outra por conta de uma obrigação. Né? Por exemplo, débitos praticados por filhos né, que estejam sob a responsabilidade dos seus pais no direito civil, vai fazer com que esses pais sejam responsáveis. Mas essa responsabilidade pode ser solidária caso esse menor possua renda. Possua, por exemplo, bens em seu nome, possua dinheiro na conta bancária, porque senão né, seria penalizar o pai só porque é responsável, tá? E não trazer qualquer penalização a esse menor. Então, para o direito civil, uma responsabilidade solidária vai se caracterizar por situações onde duas pessoas responderão por o mesmo fato. Aqui no direito tributário também, tá? E aí é possível também a responsabilidade por terceiros, que são pessoas que, embora não praticando aquele fato gerador, tá, de alguma forma, indiretamente, vão contribuir para o seu desenrolar. Então, olha só, né? Responsabilidade por substituição. Vai recair sobre uma pessoa diferente, tá? Pessoa diferente, daquela que possui relação pessoal e direta com a situação descrita em lei, como fato gerador.
Aí, por exemplo, o imposto de renda. Quem é competente para pagar o imposto de renda? Relacionando-se, esquece pessoa jurídica, pensa apenas em pessoas físicas. Se você trabalha, né, e você ganha, por exemplo, 5 mil reais de salário, você vai ser tributado ou não pelo imposto de renda? Sim. Por quê? Aquela alíquota lá de 27 mil. E aí, nessa situação, você sendo tributado pelo imposto de renda, é você que tem que pagar ou é ele que tem que pagar o imposto para você? É a própria pessoa, né? A lei diz isso, né? Que a pessoa que possui, que ofere renda, renda extra prevista, tá, no regulamento do imposto de renda como valor tributável, deve pagar o tributo. Só que é óbvio, né? Imagina a seguinte situação, tá? Se tu recebesse 5 mil reais líquidos, sem desconto de INSS, sem desconto de imposto de renda, tu pagaria de boa vontade? Claro que não. Óbvio que não. Nem eu pagaria, nem nenhum de vocês pagaria. Então, nessa situação, tá, justamente para evitar a inadimplência, tá, a legislação tributária prevê o quê? Prevê um substituto tributário. Esse substituto tributário é que vai ficar responsável, então, pelo recolhimento do imposto a pagar, tá? E pelo repasse. Ou seja, responsável pela retenção e responsável pelo pagamento desse tributo. Caso contrário, seria letra morta, né? Então, olha só, no imposto de renda, o contribuinte é a pessoa física, tá? Pode ser a pessoa jurídica, mas eu quero exemplificar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem como pessoa física. Contribuinte, pessoa física. Mas é a fonte pagadora, ou seja, a empresa, tá, que retém o tributo, tá, e faz o repasse para a Receita Federal. Tá? Então veja que aí a fonte pagadora, tá, passa a ser o quê? Responsável por substituição. Tá? Não poderia chamar o contribuinte de responsável por substituição. Não, na verdade ele é o contribuinte direto. Só que é óbvio que ele não paga esse tributo diretamente, porque a lei condiciona que empregados devem ter a sua parcela de imposto devido retida pelo empregador. Mas e se, né, a Luziane ganhasse 5 mil reais todos os meses, tá, sem que ela necessariamente estivesse empregada, tá? Ela fosse, por exemplo, uma prestadora de serviço, fosse uma profissional liberal, uma contadora. Nessa situação, né, haveria algum responsável tributário por isso? Tá? Seria ela mesma. Não haveria substituto tributário, já que é ela aí que receberia o dinheiro, né, de pessoas físicas, por exemplo, e essas pessoas físicas, né, receberiam uma nota, um recibo pelos serviços por ela prestados, e ela que teria que fazer as deduções, a declaração do imposto de renda e as deduções do imposto a pagar. É ela mesma. Tá? Não há, nesse caso aí, substituto tributário. Mas na hipótese, por exemplo, né, dela continuando aqui ser uma prestadora de serviços e ela presta um serviço para o governo do estado, né, e esse serviço, né, está sujeito à incidência do ISS. Ela prestou esse serviço na cidade de Manaus, por exemplo, é um serviço que a empresa dela prestou, empresa dela, microempresa, de, por exemplo, manutenção em aparelhos de ar-condicionado. Tá? Nessa situação, tá, tecnicamente, ela é a contribuinte do ISS. Só que há um substituto tributário que vai fazer a retenção do ISS e vai repassar para a Fazenda Pública do município de Manaus. E esse substituto tributário, no exemplo aí dado, é o próprio governo contratante, o órgão público que contratou o serviço. Tá? Então, na substituição tributária, gente, tá, existe uma pessoa que pratica o fato gerador. Essa pessoa pode ser física, pode ser pessoa jurídica, tanto faz.
tá? Só que não é ela que paga diretamente o tributo, tá? Mas sim um terceiro que indiretamente tem algo a ver com esse fato gerador, seja porque toma aquele serviço, seja porque emprega, tá? Seja porque realiza um pagamento, tá? Que vai fazer o recolhimento do tributo e o repasse para a fazenda pública. Tá? Então, vai se chamar substituto tributário. E aí, né, a substituição tributária pode ser regressiva e progressiva. O que é uma substituição tributária regressiva? Tá? Para ficar mais fácil de entender aqui, vou pegar aqui o pincel aqui. Imagina aqui uma situação A, B, C. Isso aqui é uma fazenda, não parece, mas é. Uma fazenda de café. Aqui é uma indústria que compra safras desse café, né? Compras para poder beneficiar, né? E vender isso aos supermercados. E os supermercados, por sua vez, vão vender isso para vocês, né? Que gostam de tomar um cafezinho, né? Seu dia a dia, vão comprar o café que vem desde lá, dessa propriedade aqui. Vamos prestar atenção nisso, que isso é importante, tá? Se depois eu perguntar na prova o que é isso, substituição tributária para frente e para trás, a gente vai conversando, não vai conseguir responder. Tá? Então, olha só. Para esse café chegar aqui, isso aqui é a Luciane, tá? Para esse café chegar aqui na mesa da Luciane todos os dias, é necessário que haja essa operação aqui. Que ela compre aqui, tá? Ela compra aqui nos supermercados, que esses supermercados comprem da indústria e que essa indústria compre aqui desse fazendeiro ou de outros aqui, ou de outros fazendeiros. O que acontece? Quando essa fazenda de café vende as sacas para a indústria, ela pratica uma operação de venda, não pratica uma operação comercial. Então, tecnicamente, aí, ela teria que pagar o ICMS, tá? Mas, para prestar atenção, tá? Se esse fazendeiro fosse responsável, segundo a lei, por pagar o ICMS, assim como os demais, certamente eles iriam sonegar, né? Ou iriam colocar o preço lá nas alturas. Ou então, a obrigação deles de pagar o ICMS faria com que não tivesse lucro, né? Faria com que não tivesse lucro. Então, o que acontece? Ele vai combinar com o industrial o preço desse serviço, desse produto. Digamos, vai vender isso daqui por uma saca de café, várias sacas de café por 100 mil reais. Né? Vendeu para ele por 100 mil reais. O tributo que o fazendeiro aqui teria que pagar relativo ao ICMS, quem vai pagar vai ser esse industrial. Tá? Ele é que vai pagar o ICMS dessa operação, não vai ser o fazendeiro. Então, o fazendeiro vendeu aí por 100 mil reais. Né? O industrial aqui, né, vai descontar o ICMS devido e repassar para o fisco, para a fazenda pública. Mas de que forma esse industrial vai se recuperar do ICMS que ele está pagando aqui por essa operação? De que forma ele vai recuperar isso? Quando ele vender para os supermercados, ele vai embutir o valor do ICMS pago, né, em toda a saca que ele vendeu aqui, em todos os pacotes de café, caixas de café que ele vendeu. Ele vai embutir o ICMS nisso daí. E o supermercado, por sua vez, vai repassar isso para vocês. Né?
É por isso que quando vocês compram um café orgânico, tá? Um café um selo de qualidade, vocês pagam caro por isso. Professor, hoje estava no jornal, não sei se tem a ver, mas eu lembrei disso. E estavam reclamando em Goiás, né, o preço da gasolina. Eu vou já chegar nesse exemplo aí também. O que reclamaram? Porque estavam falando que estava tendo protesto, que a gasolina estava muito cara, aí a Petrobras emitiu uma nota aí falando, explicando que o preço era tanto, mas que quando chegava até o consumidor final, aumentava por causa de tanta coisa que ficava aumentando. É o que a gente já vai ver aqui na substituição para frente. Então veja que aqui, gente, a substituição, tá? Ela não ocorreu para frente aqui em relação ao cafeicultor. Se ele tivesse vendido esse produto, né, e ele mesmo fosse responsável por pagar o ICMS, isso poderia ser uma substituição tributária para frente, porque ainda para frente todo mundo paga o ICMS. Mas como ele vende, tá, e ele não paga nada por esse ICMS, quem paga esse daqui e vem daqui para trás, isso é chamado de substituição tributária para trás. O primeiro não paga. Exatamente. Esse é o raciocínio. Tá? Se fosse para carne, seria a mesma coisa. Tá? Por exemplo, uma carne que vai passar por um processo, um pecuarista vendeu carne, por exemplo, para uma empresa que vai pegar essa carne, vai transformar em nuggets, vai transformar em hambúrguer, né, vai transformar em linguiça e vai vender para os supermercados. Também é uma substituição tributária aqui para trás. Regressiva, exatamente. Esse é o raciocínio. E na substituição tributária para frente, tá? Só para a gente passar. E por que o governo, gente, tá? Por que a legislação estabelece que nessas operações se tem um substituto tributário? Porque, veja bem, é muito mais fácil cobrar o tributo do industrial, que vai beneficiar o produto. É mais fácil cobrar o tributo da Sadia, tá? Da Nestlé, que fabrica o Nescafé. É mais fácil cobrar o tributo deles do que cobrar de um fazendeiro ou de diversos produtores. Porque pode ser também, rapidinho, que esse produto seja comprado de um pequeno produtor. E aí esse cara não vai conseguir suportar pagar um ICMS pesado. Pode falar. Esse fazendeiro ele não vai pagar o tributo? Não. A substituição tributária, ele não paga. Tá? Justamente essa condição de ter um substituto tributário para ele faz com que ele seja beneficiado para que ele possa aumentar a produção e empregar mais pessoas. Tá? Esse é um benefício que a lei traz aí. Tá? Por isso que é bom você comprar o seu sítio lá e montar, né, fazer uma plantação. Tem incentivo. E a substituição tributária para frente, gente. Tá? A progressiva, também chamada de progressiva. As refinarias de combustível, tá? Posso pagar isso aqui? Tá. As refinarias de combustível, tá? Como é que se opera a questão da tributação dos combustíveis? Tá? Não, primeiro aqui. Isso aqui é o mar. Aqui tem uma plataforma, né, que extrai petróleo, né, das camadas submarinas. Esse petróleo é enviado em navios, né, via barcaças, chega em uma determinada refinaria, vai fazer o refino desse produto. Tá? Essa refinaria, por sua vez, vai vender para vários distribuidores, que por sua vez vão vender para os postos de gasolina, postos de combustível, que por sua vez vai vender para você, se for abastecer lá. Então nisso daqui, tá? Há toda uma cadeia, né? Veja, aqui é o número 1, tá? 2,
3, 4 e aqui consumidor final 5. O que acontece? Tá? A legislação tributária não vai tributar a própria Petrobras. Tá? Porque a Petrobras é responsável pela extração. Tá? Não paga o tributo. Tá? Ela é responsável pela extração. Por quê? Porque ela faz parte do patrimônio público. Né? O petróleo pertence ao Estado, pertence à União. Né? Então, olha só, né? Imagina se ela pagasse. A refinaria, que é responsável pelo refino, pelo tratamento desse petróleo, pela transformação dele nos demais combustíveis, em diesel, tá? Gasolina, querosene de aviação, por exemplo, ela é que vai fazer, tá? Toda a parte de transferência, não, aqui de substituição tributária para frente, tá? Porque o que vai acontecer? Quando essa refinaria vender, tá, o combustível para o distribuidor, ela já vai incidir aqui. Já começa aí, né? Tributo. Mas por que isso? Vamos lá, né? Daqui para cá ela não paga o tributo, já que a empresa que extrai o petróleo aqui é uma empresa pública. Tá? Vamos lá. Não, vai ser para frente, porque olha só. Ela vai vender para cá, tá? Vai repassar o valor do tributo que ela pagaria, que ela tem que pagar por essa operação, a esse distribuidor. Esse distribuidor vai repassar o valor do tributo que ele já pagou por essa operação, tá? Aos postos de gasolina, que vão repassar esse valor para nós aqui. Eles vão só jogando. Tudo para frente. Veja que não teve nenhuma substituição para trás. Aqui, né? Embora você pense assim, mas esse aqui não pagou o tributo desse? Não, porque quando ele vendeu, ele já vendeu com imposto. Ele já vendeu esse combustível para o distribuidor com imposto. O distribuidor comprou já tributado isso. E aí, é claro, ele já repassa para o posto de gasolina com o tributo referente a essa operação, mais o tributo que ele pagou daqui. E aqui, os postos de combustível repassam para o consumidor o valor que ele pagou do tributo dessa operação do distribuidor, o valor do tributo que o distribuidor pagou daqui da refinaria. É por isso que, exatamente, é por isso que o combustível chega muito caro. Tá? Pode falar. Olha só. Lá na fazenda de café, tá? O fazendeiro, tá? Ele não vende, ele vende, melhor dizendo, para uma indústria, só que ele não paga nenhum tributo por isso. Quem é que vai pagar o tributo dele? Quem é que vai pagar o tributo da operação dele? O industriário que compra a matéria-prima para beneficiar e vender depois para os supermercados que vão vender para os consumidores. Tá? Então, como o fazendeiro, o proprietário da fazenda de café, tá, não paga o tributo, mas deveria pagar, ele é substituído, porque no momento em que o industriário compra esse café, tá, ele paga o tributo, tá, que deveria ser pago pelo fazendeiro. Porque, veja, o fazendeiro realiza uma operação comercial, realiza a venda. Só que ele recebe o dinheiro dele integralmente, não paga nada por isso. Mas o valor que seria devido, que tecnicamente ele teria que pagar no tributo, quem paga é o industriário. Por isso que ocorre uma substituição para trás. Ele substitui alguém que está aqui, atrás, lá no início da cadeia produtiva. E aí daqui para frente, não é mais substituição para trás, é substituição para frente, porque esse industriário vai repassar, quando ele vender para os supermercados, né, o valor do tributo, e os supermercados vão repassar para os consumidores. Essa primeira transação é diferença só no início. Exatamente, é só no início, tá? Só no início da operação. Aqui não, porque olha só, a diferença entre um fazendeiro e uma empresa pública, que é responsável pela extração de um bem da União,
é que a União não vai pagar tributo. Não teria lógica a União pagar o tributo de um bem que é dela mesma. Seria como dizer, né? Por exemplo, aqui, a União vai pagar o IPI, sendo que o IPI é instituído por ela mesma. Pode falar. Aqui o industriário é refinaria, no caso. Não. Esquece industriário, tá? Não, só uma comparação. Tá, não, mas não dá para comparar porque aqui a refinaria, ela inicia aqui toda a produção, tá? Ainda não tem. Porque os barris, tá? Os barris que são enviados à refinaria, tá? São matéria crua, matéria-prima. Sobre eles, a União não paga nada por aquilo que ela extrai. A Petrobras não paga tributos pelo petróleo que ela extrai. A Petrobras não paga, tá? Quem paga são as refinarias, tá? Transpetro, tá? Pode falar. Então, no caso, a refinaria não paga o tributo que a Petrobras devia pagar. Que é o caso do fazendeiro. Tá, é que assim, só para vocês não confundirem, é mais ou menos isso. A refinaria paga, né? A partir daí ela paga. A partir daqui dessa operação, tá? Ela paga o tributo dessa operação. Por quê? É assim, na verdade não é pagar, ela repassa, né? Nessa venda aqui, nessa venda de combustíveis, ela já vende repassando o valor do tributo devido, tá? Ela não substitui aqui, porque aqui não há pagamento de tributo, tá? Por parte da extração de petróleo. A substituição começa da refinaria. Começa da refinaria, exatamente. É diferente da substituição para trás, tá? Que começa no industriário que paga o tributo devido para o produtor rural ou para o agropecuário. Aqui não. A refinaria, tá? Não paga, tá? Nenhum tributo devido à Petrobras, porque a Petrobras não vai dever tributo daquilo que ela extrai, tá? E aí, aqui, né? Por ela ter adquirido matéria-prima e comprado, ela já repassa para esse distribuidor, né? O valor devido dessa operação, juntamente com os tributos que são incidentes nessa operação. E aí, essa distribuidora repassa para os postos de gasolina o valor que é devido dessa venda, com os tributos incidentes, até chegar no consumidor final. Por isso que aí é para frente, não tem para trás, tá? Não substitui para trás. Não tem o que cobrar lá atrás. Sim, não tem o que cobrar aqui. E aí, para vocês distinguirem, a substituição vai se dar no primeiro momento, na primeira operação. Aqui não há, tá? Não há o pagamento de tributo aqui. Ao passo que lá há, tá? Na substituição para trás há, porque o industriário paga o tributo que em tese teria que ser pago pelo produtor. E por que ele paga? Justamente para que isso possa incentivar a agroindústria, tá? Tem uma questão de lógica também, porque geralmente a plantação do café ela vem do financiamento do governo, né? Exatamente. Ali já há tributos, né? Exatamente. Aqui não, porque vem de bens do subsolo, né? Vem do subsolo aqui. Tudo bem, gente? Então, aqui, tá? Pra gente... pra gente encerrar aqui e poder continuar aqui o nosso exercício. Eu deixei lá na Xerox, tá? Um exercício, uma atividade que vocês podem fazer em dupla, tá? Valendo um ponto, né? Para a próxima prova. E o exercício, assim, as questões estão muito básicas que pode vir na prova de vocês. Aqui só para encerrar, tá? A responsabilidade por transferência, gente, tá? Ela trata de uma situação que a obrigação nasce tendo no polo passivo determinado devedor, mas que em razão de situação definida em lei, haverá transferência da sujeição passiva. Como, por exemplo, o que acontece no IPTU. Né? No IPTU de um imóvel, onde o proprietário desse imóvel venha a falecer e venha a deixar herdeiros. Tá? Quem paga o IPTU até sair... Tá? Até sair o inventário dos bens, até sair a sentença da partida dos bens, é o espólio. Tá? Vocês vão aprender isso em direito civil, no direito das sucessões. Tá? Aí o que é o espólio? O espólio é o conjunto de bens deixado pelo falecido.
Tá? Esse espólio é uma figura, né? Não é uma pessoa, é uma figura. Tá? Então, por exemplo, digamos que um inventário que durasse 3 anos, né? Não seria razoável que durante os 3 anos não se pagasse o IPTU, por exemplo, relativo aos imóveis no conjunto de bens desse espólio. Vamos supor um proprietário que deixou 5 imóveis. Tá? Como é que vai se fazer o pagamento, então, desse tributo? Tá? Até que saia o formal de partilha e cada um dos herdeiros fique com sua parte. O juiz vai determinar, né, que parte dos bens seja vendida para garantir o pagamento dos tributos devidos pelo espólio. Tá? Então, veja que aí há uma responsabilidade por transferência. Por quê? Com a morte do contribuinte, transfere-se a responsabilidade do pagamento do tributo para outra pessoa. Tá? Isso acontece também, por exemplo, na alienação de um veículo. Tá? Quando o veículo é alienado, tá? E o alienante, né? Aliás, o alienado, a pessoa que está com o veículo alienado, não significa que ela já é a proprietária. Isso não significa. Até porque, se ela não pagar as parcelas do financiamento, tá? O banco pega de volta, o alienante pega de volta. Só que há uma transferência, há uma responsabilidade por transferência. Por quê? Se o carro está em nome do banco, o veículo está em nome do banco, né? Aí vocês poderiam pensar, então o banco que tem que pagar o IPVA. Negativo. Tá? Houve a transferência de uma responsabilidade em relação a esse tributo IPVA com a alienação. Então quem vai pagar, tá, é a pessoa que alienou o veículo. Ela passa a ser aí responsável por transferência. Tá? A obrigação nasce tendo no polo passivo determinado devedor, mas que em razão de situação definida em lei haverá transferência da sujeição passiva a outra pessoa. Esta é a condição de responsável tributário. Tá? E aqui, só para finalizar, gente, crédito tributário e lançamento, lá no artigo 139. Tá? O que é lançamento? Lançamento, gente, nada mais é do que um procedimento administrativo onde a Fazenda Pública ela verifica uma situação da ocorrência de um fato gerador, ela calcula o montante devido por esse tributo, calcula juros, tá? Calcula a matéria tributária, que aquilo pertence a quê? Né? Se é tributo estadual, municipal, tributo de competência da União, tá? Identifica o sujeito passivo, ou seja, a pessoa a quem vai recair o dever de pagar o tributo, e se for o caso, determina a penalidade. Então, por exemplo, débitos em atraso vão incidir multa. Tá? E aí o lançamento pode ser de ofício. Tá? O que é um lançamento de ofício? É aquele feito pela própria autoridade, tá? A própria autoridade fazendária. Por exemplo, todos os anos, né, nós pagamos IPVA e IPTU. Veja que nós, aqui, que pagamos esse tributo, nós não mexemos um dedo, tá, para pagar isso. É o próprio município, no caso também do IPVA, o próprio Estado que faz o cálculo desse tributo. Faz o cálculo desse tributo, apura o valor devido, e aí você só vai ir lá, imprimir a guia e pagar, para que possa depois licenciar o seu carro. Então, isso é um lançamento de ofício. Ainda que você não pague o tributo, mas ele vai estar lá. Tá? Vai estar lá disponível o valor. Né? No momento em que você for calcular, se pagar em atraso, vão incidir os juros e a correção monetária devida. Isso é lançamento de ofício. Lançamento de ofício, então, é aquele que a própria Fazenda Pública vai lançar o tributo. Isso é lançamento de ofício. Lançamento por homologação ou autolançamento. Tá? Lançamento por homologação, gente, tá? Ou autolançamento, é aquele em que o contribuinte, né, que pratica determinado fato gerador, tendo esses fatos geradores registros em documentos, como por exemplo, pagamento de imposto de renda. Né? Como é que vai se comprovar isso? Por meio da movimentação bancária, né? Por meio da declaração de bens, por meio da própria declaração do contribuinte, no momento do período de declaração do imposto de renda.
Como é que vai se comprovar, por exemplo, a arrecadação do ICMS? O contribuinte desse tributo vai apresentar, tá, as suas notas fiscais, no caso, hoje, em razão da nota fiscal eletrônica, isso já automaticamente vai cair no sistema da Cefaz, que vai apurar o tributo devido, vai verificar se não há sonegação por parte do contribuinte. No caso do IPI, né, o importador, né, que vai fazer também a industrialização de produtos, vai calcular, né, pelo montante das notas o tributo devido. Tá? E aí, no momento em que ele for pagar, né, a guia referente ao tributo, né, a autoridade municipal, a autoridade estadual, a Fazenda Pública da União, vai verificar se o valor declarado por ele, né, o valor homologado, né, nessas notas, corresponde ao tributo devido. Então, por isso que o nome é autolançamento, ou lançamento por homologação. O próprio contribuinte faz a declaração do imposto devido e faz o cálculo e apura aí quanto tem a pagar. Tá? E aqui o lançamento por declaração, gente, tá? É aquele em que o contribuinte, por exemplo, no caso do imposto de renda, tá, faz toda a descrição, tá, do conjunto de bens, rendas e patrimônio que ele possua, tá, e aí apresenta isso, tá, para pagamento posterior e recolhimento do imposto a pagar. Tá? Bom, isso aqui eu não vou cobrar na prova de vocês, tá? Só estou colocando aqui, mas tendo em vista que o provão de vocês engloba tudo isso, é possível que isso também venha cair na prova de vocês, tá? Então, mas isso aqui eu não vou cobrar na prova. Eu lembro que vai cair na sua P2 também. Sim, vai cair até aqui. Essa faculdade de instituição, né? Então tem um exercício lá, tá, gente? Tem um exercício lá na Xerox. Vocês podem fazer em dupla, tá? Não precisa justificar nada, é só questão de marcar. Aí vocês vão ter uma noção de como vai ser a prova. Tem que pegar hoje? Sim, tá dentro. Daniel, eu peguei isso sem querer. E presta atenção. Aí eu comi assim, Você é doido, Teste tributário, ligação tributária, responsabilidade tributária. Obrigação tributária, responsabilidade tributária, interpretação da legislação tributária. Crédito tributário, obrigação tributária, responsabilidade tributária e interpretação da legislação tributária. eu acho que eu botei.
Por quê? Mas acabou? Tem que Ai, por que não tá fazendo? Claro, pode.